demorou para que o Brasil conhecesse uma pauta mais ligada aos direitos civis. Esse direito à diferença na igualdade. Se direitos sociais foram ganhos do início do século XX, direitos políticos vieram com os anos 1930. Já a linguagem dos direitos civis só tem ganhado força a partir do final dos anos 1970. Estamos falando em reivindicações que incluem grupos identificados por temas como raça, gênero, região, geração ou classe. Para tratar dessa questão da maior atualidade, convidamos um dos nomes mais proeminentes no Brasil, um verdadeiro intelectual público, Jean Willis. Ele é jornalista com mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, professor de Cultura Brasileira e de Teoria da Comunicação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e na Universidade Veiga de Almeida, ambas no Rio. É deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Eleito a primeira vez em 2010, foi reeleito em 2014 como o 7º deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro. Willis tem assumido posições tão corajosas como éticas, em favor de uma gramática mais ampla de direitos humanos e atenta à inclusão social no Brasil. Jean Willis é também escritor de sucesso. Seu livro mais recente é Tempo Bom, Tempo Ruim. É um imenso prazer ter essa oportunidade de conversar com um cidadão tão ativo e atento. Muito obrigada por ter aberto um espaço e aceitar o nosso convite, Jean, em meio a esse seu calendário tão sobrecarregado. Eu que agradeço, Lili. Então vamos lá, vamos começar aqui conversando. Em muitas das suas palestras, nos seus escritos, nos seus livros, Jean, você tem insistido na ideia de que é preciso, eu cito você mesmo, interrogar a identidade. Como nós sabemos, a identidade não é destino, ela é uma construção social. Você podia nos contar um pouco como essa forma de entender a identidade tem influenciado na sua atividade em geral, política e cidadã? Olha, quando eu digo que a gente tem que interrogar a identidade, é justamente para reforçar a ideia de que a identidade é uma construção, uma ficção no melhor sentido da palavra ficção, né? Uhum. Mas, embora ela seja uma ficção, não quer dizer que a gente não sinta ela profundamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo complexo que está o tempo inteiro nos interpelando e nos exigindo que a gente assuma posições. Então a gente descobre que nós temos então múltiplas identidades dentro de nós e que nós podemos ser interpelados a partir de uma série de elementos que nos compõem. Por exemplo, eu posso ser interpelado a partir da minha orientação sexual, da minha raça, até mesmo do meu time de futebol, né? E isso implica que nós assumimos posições de sujeito. E essas posições, quando articuladas, elas ampliam ou reduzem a miséria do sujeito. Vou dar um exemplo, né? Eu sou um homem, tenho identidade de gênero masculina, sou homossexual assumido, tenho orientação, então, homossexual, sou negro de pele clara, me identifico como negro, mas sou um negro de pele clara, não tenho a pele preta. Isso significa que eu estou vulnerável a uma série de discriminações por conta da posição que eu ocupo enquanto homem homossexual. Mas um homem de pele preta, pobre, que mora, por exemplo, na periferia, ele sofre mais, ele é mais vulnerável do que eu. Então, as posições de sujeito que ele ocupa ampliam a miséria dele. Qualquer enfrentamento que eu venha a fazer do racismo, da homofobia, da misoginia, da transfobia, eu vou ter que levar em conta essas articulações das diferentes discriminações, porque as posições de sujeito se articulam. Então é nesse sentido que interrogar a identidade é fundamental para o meu trabalho. Então, se eu fosse voltar a essa ideia, as identidades são, portanto, posições, mas também são relações. Sim. Né? Eu queria te perguntar um pouquinho, como é que você lida com essa situação que nós vivemos no Brasil ou em todos os lugares, que também, dependendo do local que você está, você assume uma posição, por isso que eu digo que são relações, ou outra posição. Exato, exato, Lili. Você está falando de relação, e é verdade. Eu digo que nós somos interpelados, as relações nos interpelam. Então, a gente pode pegar um caso concreto, né? Recentemente, não vou citar o nome da pessoa, porque não cabe aqui citar, mas uma pessoa com uma certa proeminência nos meios de comunicação, uma mulher com identidade de gênero feminina, fez uma declaração
digamos assim, machista, né? Ela minimizou a violência contra a mulher. Uma mulher mesmo minimizou o impacto da violência contra a mulher, tratando como algo meramente doméstico. Essa mulher é uma mulher branca. E aí, ao mesmo tempo, ela foi contestada por um homem de identidade de gênero masculina, um homem heterossexual, mas um homem simpático ao feminismo e, portanto, contestou ela. Mas um homem negro. E isso provocou, então, uma dança das identidades. Esse episódio em si interpelou as pessoas a se posicionarem. Ora, as mulheres se posicionam a partir da sua identidade de gênero, se colocando solidária a ela, porque ela é mulher também, ou vai se colocar ao lado do homem que contestou ela, que apesar de ter identidade de gênero masculina, ele é feminista. Porque identidade não é uma essência. Não, né? é uma essência. A identidade, a gente constrói a todo momento. Exato. Né? E não constrói e acabou, né? Agora ao mesmo tempo a identidade é sentida, porque ela não é uma essência, mas ela é sentida profundamente. Afetivamente. Afetivamente, claro. Tem uma expressão da Sueli Ronick, que eu gosto muito, que ela chama de ancoragens do ser, né? A identidade é uma âncora. Você joga ali, você fica naquela paisagem, você pode morrer naquela paisagem, mas pode ser que circunstâncias lhe levem a suspender a âncora e você navegar por outros mares, conhecer novas paisagens. É uma comunidade de emoções, né? Exatamente. E como parlamentar, você tem se colocado com grande preeminência nessa questão da inclusão e de uma nova cartela de direitos civis, né? Quais seriam esses novos desafios? Como é que você veria esses novos desafios que eu também, como cidadã, tenho, né? Todos nós temos. Lili, eu acho que a política, ela vem passando por uma mutação. E, sobretudo, no que diz respeito ao conjunto de interesses da esquerda ou das esquerdas. A aproximação entre o socialismo marxista e a esquerda fez com que ambos se confundissem. E a luta de classes desse o tom da luta da esquerda durante muito tempo. Né? Os conflitos de classe, digamos assim. E a nossa agenda também. Exatamente. Só que ao longo desse tempo emergiram uma série de reivindicações que não diz respeito à classe e que problematiza a luta de classes. Por exemplo, o sindicalista que está nas ruas, na Kombi do sindicato, reclamando por melhores salários, falando da opressão que ele sofre no trabalho, exigindo dignidade no mundo do trabalho, chega em casa e bate na mulher ou expulsa o filho gay de casa. Isso quer dizer, então, que as preocupações são mais profundas do que a questão de classe. Tem uma nova agenda, a agenda ambiental, o aquecimento global, o que a gente chama de políticas de afeto ou políticas identitárias, as reivindicações dos grupos, né, minoritários, das minorias políticas, das minorias étnicas, religiosas, sexuais. E essas lutas, elas não podem estar desarticuladas, que essa é a grande novidade do meu trabalho, digamos assim, em termos políticos, legislativo e político, que é articular essas reivindicações, né? A reivindicação de gênero, ou seja, que é uma pauta do feminismo, mas aí como tratar a agenda feminista se levar em conta a situação das transexuais, das pessoas transexuais. A agenda feminista terá que levar em conta as mulheres trans, né? Como combater a homofobia sem levar em conta que a homofobia não pode ser pensada e enfrentada sem enfrentar o machismo, porque a homofobia é uma vigilante das fronteiras de gênero. Se a homofobia é uma vigilante da fronteira de gênero, esse é o lugar da mulher, esse é o lugar do homem, a gente vai ter então que se associar com a luta feminista contra o machismo, né? Como enfrentar o racismo sem levar em conta o antissemitismo? Essa é a nova agenda. Eu diria que a política hoje, e essa nova agenda que tem, inclusive, tocado a juventude. Eu acho que a representação política hoje cada vez mais tem que ser combinada com a democracia direta, com a participação do cidadão, com as novas organizações em rede, inclusive nas redes sociais. Porque cidadania não é delegar, não é, Jean? Não é delegar tão somente, cidadania é participar. E eu acho que, de certa forma, essa juventude que está articulada nas redes, elas têm esses interesses fluidos, líquidos, né? Uma hora eu sou interpelado pela raça, então me posiciono nas questões raciais. Mas uma outra hora exige-se que eu me posicione pelo gênero, então eu me posiciono pelo gênero. Encontrar um equilíbrio nessa luta, articular essa luta é que é difícil e que é o que eu tenho buscado fazer no parlamento. Falando aqui da sua atuação no parlamento mesmo e como deputado federal, há causas que são unânimes, né? Então, enfim, que ninguém questionaria a sua atuação como parlamentar. Há causas, porém, muitas das que você defende, que precisam entrar na agenda e na pauta e que estão passando por transformações muito aceleradas, né?
Vamos falar um pouquinho da sua vida de parlamentar, da vida difícil, com causas difíceis. É difícil, Lili. Vou te dizer, bom você falar isso, porque existem, de fato, as causas unânimes. Por exemplo, se a gente fala em meio ambiente, é uma causa unânime. Ninguém, em sã consciência, vai se colocar contra o meio ambiente ou contra o direito das pessoas. Só a favor da poluição. Ninguém é a favor da poluição, como ninguém vai se colocar contra ao direito das pessoas da terceira idade, né? Ou que tem qualquer problema físico. Ou enfim. pessoas com deficiências. Mas aí vamos pensar no direito da infância, que a gente acha que também é uma causa unânime, né? A gente fala, não, os direitos da infância e da juventude e da adolescência é uma causa unânime. É mais ou menos, porque quando a gente entra, por exemplo, no caso das crianças trans, já começa a se tornar uma causa polêmica, né? Se a gente reivindica o direito da comunidade LGBT, é uma causa polêmica. Se a gente defende os direitos das religiões minoritárias, como as religiões de matriz africana, é uma causa polêmica. Então, essas causas são causas de vida e elas têm que ser tocadas e elas enfrentam preconceitos que estão profundamente arraigados nas pessoas. E por isso eu sou tão odiado também por conta dessa agenda. Dizer para as pessoas assim, Lili, elas dizem para você, olha, direitos humanos são direitos de bandidos. Bandido bom é bandido morto. Eu digo para ela, não. Direitos humanos são direitos de todas as pessoas humanas, inclusive os bandidos. Porque os bandidos também são humanos. Cidadãos são todos. Exatamente, inclusive aqueles que caíram no caminho, aqueles que foram apenados, estão cumprindo penas por terem lesado a sociedade. Eles não deixam de ser humanos, eles não têm que ter um tratamento desumano. E você tem que lembrar que você também é humano e que é da natureza do ser humano falhar, cair, errar. E se identificar também, né? Sim, exato. E quando você... o que eu mais quero chamar a atenção é isso. Quando você cair, você falhar, você quer uma segunda chance. Você quer o direito de recomeçar, de se reinserir. Aí quando você diz isso, você enfrenta um preconceito que está na pessoa, né? Afinal de contas, o bandido é só o negro pobre de periferia? Ou a gente vai tratar um deputado federal que está na presidência da Câmara e que evadiu divisas e que sonegou e que fez corrupção passiva como bandido também? Já, então, última pergunta, porque o tempo corre rápido aqui. Mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre me dá um exemplo, o que é que a gente tem que fazer para um projeto, como forma de projeto de lei para um Brasil mais inclusivo? Eu diria que a gente precisa de um poderoso plano nacional de educação. Que faça da educação uma educação inclusiva e uma educação que produza aquilo que a Hannah Arendt chama de vida com pensamento, né? A capacidade das pessoas de pensar criticamente o mundo, de não serem manipuladas pela propaganda, inclusive pela propaganda política, de distinguir o que é mentira do que é verdade, de não ser manipulado. Eu acho que um plano de educação que produza uma nação com a vida com pensamento vai fazer desse país um grande país, um país em desenvolvimento de fato. Bom, Jean, eu falei aqui com o Jean Willis, que é esse cidadão tão especial, um republicano de afeto, não Obrigado, é? Lili. E que está preparando, vai entregar agora um livro sobre justamente homofobia. Exatamente. É um prazer ter tido você aqui. Prazer meu e espero que quando o livro esteja já aí nas bancas, a gente possa debatê-lo em alguma outra atividade. Vai ser um privilégio todo meu. Obrigado. Bom, eu vou ter que encerrar. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Queria só lembrar que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. É só clicar e acompanhar. Até a próxima. Adeus para você. Tchau.